Olá, bom dia e a paz do Senhor para todos. Hoje, nesse domingo, 19 de maio, domingo 18 de maio de 2025, e eu vou ler um texto que eu já li uma dezena de vezes, mas a Bíblia se renova a cada manhã. E talvez eu ofereça esse texto a alguém que eu não conheço, que está lá do outro lado, no blog, né? Alguns países como México, como França, Estados Unidos, Hong Kong, Singapura, são lugares, pessoas que nos assistem através do blog. Para vocês, muito obrigado. Que Jesus continue guardando, protegendo, iluminando. Onde quer que vocês estejam, Jesus é o Senhor. Ele é o Deus de todos e para todos. Mas eu vou ler aqui no livro da Ata dos Apóstolos, ou Ato dos Apóstolos, no capítulo 8, o versículo 26 a seguir, que traz como epígrafe ou como título o Filipe e o eunuco etíope, que diz assim: E o Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era o superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Achega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? E ele disse: Como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras em que lia foi levado como ovelha para o matadouro. E como esta muda o cordeiro diante de que o tosquia, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Irmãos, eu quero falar de obediência. Eu quero falar de chamada de Deus para uma obra. Não confundamos que uma obra especial de Deus é uma coisa para a vida toda. É uma coisa que Deus não chama você para uma obra especial, então até o final da sua vida é uma obra especial. Não, não é bem por aí. Uma obra especial pode ser apenas uma alma. Deus dizer: levanta e vai até ali e faz aquela obra, e você fez, e acabou o compromisso de Deus com você naquela modalidade. Então a obra não depende da sua idade, a obra depende do Criador. Quantas vezes uma pessoa não pode ir para uma reunião e escolhe alguém de sua confiança e diz: vai me representar naquela reunião. Significa dizer que a pessoa vai, todas as vezes aquela pessoa vai representar aquela pessoa? Não. Ela foi representar naquele momento. Possa ser que ela mande outras vezes, mas possa ser que não. E a Bíblia diz que Filipe estava ali e estava uma grande multidão aceitando o evangelho. E os discípulos também foram para lá porque o evangelho estava crescendo assustadoramente lá em Samaria. Mas o Espírito de Deus diz a Filipe: olha, observa o que é obedecer. Por isso que o profeta Samuel diz a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Porventura Deus se agrada de sacrifício? Foi a resposta do profeta Samuel para o rei Saul. E Deus diz: Filipe, se levanta e vai para o deserto, para a estrada que vem de Jerusalém. E foi bem taxativo, que está deserta. Imagine, você ganhando centenas de almas para Jesus, e de repente Jesus manda você ir para um lugar deserto. O segredo da vitória está na obediência a Deus.
Veja porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego teve sucesso mesmo como escravos. Porque a Bíblia diz que quando chegou em Babilônia, está escrito no livro de Daniel 1:8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E a vitória está nisso aí. E ali Filipe não questiona, Deus não pode ser questionado nas suas designações. É aceitá-lo. E Filipe foi. Só que eu preciso não ser afoito quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa. O Senhor havia mandado Filipe ir para o deserto. E lá Filipe foi. E mostra pelo que diz a Bíblia que Filipe fica parado e observa uma carruagem passando. Mas por que Filipe não se aproximou da carruagem? Porque Deus o mandara ir para o deserto. Não mandou fazer mais nada além disso. Não tente acrescentar uma sílaba, um ponto naquilo que Deus determinou. Então Filipe está lá vendo a carruagem passando e o Espírito de Deus fala com Filipe agora mais uma vez dizendo: achega-te ao carro. Aí agora Filipe tem pressa, Filipe corre e pergunta: entende tudo o que lê? E ele diz: como eu posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse no carro, e Filipe começou a ensinar a palavra de Deus, mostrando a salvação que é através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que tinha morrido e tinha ressuscitado ao terceiro dia, estava de braços abertos. Mas aquilo falou profundamente ao coração do eunuco, e ele diz: o que me impede de ser batizado? E Filipe diz a ele, ensina a ele o que era necessário, se com teu coração cresce e com tua boca confessar. Ele disse: eu creio que Jesus é o Senhor. E Filipe desceu e batizou aquele homem. E tem uma coisa extraordinária naquele fato ali de Filipe, que em nenhum outro lugar na Bíblia aconteceu, nenhum outro lugar na Bíblia esse fato aconteceu, com nenhuma outra pessoa. A Bíblia diz que Filipe, daqui do deserto, já se achou em outra cidade. Isso é, como que ele fosse traslatado. Ele não foi. Ele se achou do deserto, de repente ele estava em outra cidade. Mas quem diz isso? A Bíblia. E eu não posso falar diferente. Mas onde é que eu quero chegar? Irmãos, a visão de Jesus Cristo, ela é uma visão futurista. Por que Deus não mostra toda a nossa caminhada? Porque Ele quer nos poupar do sofrimento. E enquanto as pessoas estavam vendo Samaria, o pessoal aceitando o evangelho aos montes, Deus estava vendo a África. Não era apenas um eunuco, não era apenas um homem comum, era a segunda maior pessoa de um país. Ele era superintendente de todos os tesouros daquele país. Abaixo da rainha era ele. Ele dominava tudo. Isso prova o grau de confiança que aquele homem tinha. Então, que a rainha tinha nele, o grau de credibilidade que ele tinha. Enquanto as pessoas podiam estar vendo a carruagem, Jesus estava vendo toda a África, todo aquele país, através daquele homem. Então, quando Jesus mandar fazer alguma coisa, Jesus nunca erra. Jesus sempre sabe o que está fazendo. Todas as vezes que o homem tenta alterar alguma coisa naquilo que Deus o determinara, traz consequência para o resto da sua vida. Abraão tentou dar uma ajudinha, obedecendo a sua esposa Sara, engravidando aquela egípcia, que traz Ismael, que é o pai dos ismaelitas, que foram aquelas mesmas pessoas que compraram José mais na frente e venderam-os no Egito. Então, quando o homem tenta ajudar as coisas de Deus, ele não consegue, porque Deus é perfeito em tudo o que ele faz. Todas as vezes que o homem toca a mão em alguma coisa, vai dar errado. Então, pensemos nisso. Deus sempre sabe o que está fazendo. Se Deus te designou para uma obra, faça aquilo que Jesus mandou.
Pare de dizer no púlpito, Deus está mandando fazer isso, Deus está mandando fazer aquilo, porque nada mais é, na maioria das vezes, sensacionalismo e é mentira. Em João 8,44 a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Nada mais Deus dá a Jesus a paternidade ao diabo, a não ser mentira. Então o que tem muita gente mentindo no púlpito para atrair multidão. Pare com isso. Se Jesus te mandou dar 10 palavras, só dê as 10 palavras. Se Jesus te mandou dar uma palavra só, dê umas palavras só. Deus não tem compromisso com 40 minutos, com 50 minutos, não. Às vezes uma única palavra na direção de Deus pode salvar uma multidão. Você precisa estar tão somente obediente à palavra do Senhor, ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Lembre-se, você não foi chamado para agradar a ninguém. Você foi chamado para agradar a Cristo, ao Senhor e Salvador da sua vida. Como disse Jesus, aquele que tem o poder de salvar, que tem o poder de matar e lançar a alma no inferno. Jesus te ama do jeito que você é. Você não precisa se preocupar em agradar a ninguém. Não. Se preocupe em agradar a Cristo Jesus, o Senhor da tua vida. Lembre-se, uma grande obra para Deus não é enganar uma multidão. Que Deus nos abençoe.